Bora para as últimas informações do Corinthians. Lili Nascimento, direto do CT Joaquim Grava, trouxe as informações do timão. O Memphis Depay se reapresentou agora cedo. O Dorival Júnior está balançado, dependendo do jogo do Cruzeiro. Deixa aqui nos comentários, você acha que o Dorival deve continuar no trabalho ou já deu para ele também? Gostaria de saber a sua opinião. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolações. Bora para as últimas notícias do Corinthians. E aí a pressão foi lá pro quadradinho da Lili, porque aí tem jogo contra o Cruzeiro, não é, Lili? No meio de semana, e já tem até encontro com a torcida ou protesto, pelo menos na quinta, Lili. Já sim, Bruno, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. O Edu até falou, né, do happy hour que aconteceria lá no CT. Agora a situação tá bem complicada aqui pro lado do Corinthians. É claro que perder um clássico é sempre ruim, mas da forma que foi, né? Então o próprio Garro, o Romero falaram ali na zona mista que faltou um pouco mais de entrega, um pouco mais de atenção. O Dorival falou na coletiva sobre ter mais energia em campo. Teve a situação do Memphis, né? O Memphis não voltou para a segunda etapa, ele foi substituído durante o intervalo pelo Guinegão. E aí o que a gente apura ali entre os bastidores é que ele não gostou da substituição, ele não saiu de dentro lá do vestiário, assistiu o jogo ali mesmo, e assim que acabou a partida ele foi o primeiro a deixar o Morumbis, né? Todos os jogadores foram liberados para irem embora ali, né? Da forma que quiserem, ele tão rapidamente foi embora, mas no domingo, né? Ontem mesmo ele se reapresentou, fizeram aquele regenerativo de recuperação muscular, quem não jogou foi a campo fazer um treino tático. E hoje o elenco se apresentou pela manhã, está aqui no CT Joaquim Grava, iniciando a preparação. O Dorival mesmo confirmou que não terá o Yuri Alberto para esse confronto de quarta-feira contra o Cruzeiro. O Ranielli está suspenso, então também mais um desfalque para o timão para essa partida importante, né? Vai encarar o líder da competição, reencontrar também o Cássio, o Fagner. Então é um jogo que tem muito peso pela sequência do Corinthians, e a gente pode falar apurando também de bastidores que há um peso também sobre a comissão técnica, né? Comissão do técnico Dorival Júnior, por conta da sequência da derrota nesse clássico e diante desse jogo que tem pela frente. A gente lembra que depois tem Botafogo fora de casa e em seguida o primeiro confronto contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então, de fato, é uma sequência complicada. E na quinta-feira à noite agora tem protesto marcado lá no Parque São Jorge para falar sobre política e também sobre a situação dos jogadores, né? A Gaviões acabou convocando aí os torcedores também para falar sobre muitos jogadores que vêm ganhando salários estratosféricos e não estão entregando em campo. Então, de fato, a situação, a semana é complicada e tensa aqui pro lado do Corinthians, que ao mesmo tempo tem que tentar se blindar e se preparar para a partida de quarta-feira, que será bem complicada, Bruno. É isso, Lili, mais uma, não é, Mari? Depois de um alívio, né, contra o Ceará, né, a vitória, mas as coisas parece que já voltaram a ficar tumultuadas por lá. E claro que a situação do Memphis também vira foco da comissão técnica, tem muita pressão por lá, Mari. Cara, a régua do Corinthians, ela tá tão baixa, mas tão baixa, que a avaliação do jogo contra o Ceará foi de um bom jogo. O Corinthians não jogou bem contra o Ceará. Ele ganhou o jogo. Ele venceu a partida, ele venceu com o gol do Thales Magno, que não estava bem no primeiro tempo. O Dorival cobrando atenção do Thales Magno na primeira etapa, para ele estar ligado no jogo. E aí a avaliação vem de que o Corinthians fez uma boa partida contra o Ceará. Não fez. Memphis, eu tenho uma opinião talvez um pouco contrária à maioria das pessoas sobre esse jogo específico, tá? Para mim, ele entrou numa rotação abaixo junto com o time como um todo, tecnicamente. Há um tempo o Corinthians tecnicamente não vem desempenhando na individualidade, no coletivo. O Garro não voltou ainda da maneira como ele entregou tanto para o Corinthians pós-lesão e ainda assim ele já desequilibra. O Romero não entrega, o Thales Magno, o elenco como um todo não tem entregado. Para mim, Memphis contra o São Paulo beirou a displicência da entrega. Para mim, ele estava muito desconectado. Para mim, tirando o pé de divididas, não indo, né, ali, representando o que uma camisa 10 do Corinthians representa. Então, o que eu vi do comportamento dele em campo, eu tento levar para outros camisas 10 do Brasil e não combina, assim. Eu não vejo o Alan Patrick fazendo isso. Eu vejo o Alan Patrick num dia ruim, mas deixando de dar energia ao jogo, não vejo. E para mim, essa energia é diferente de cobrar do Memphis marcação,
correria, pressão, pra mim é diferente. Talvez ele seja um jogador ali que a gente avalie, entrega mais, mas não volta tanto pra marcar. Pra mim são coisas diferentes. Especificamente no jogo contra o São Paulo, eu não critiquei a troca do Dorival. Mesmo o Memphis tendo criado a melhor oportunidade num jogo que o Corinthians não foi bem. Tecnicamente, hoje, quem desequilibra no Corinthians é o Garro e ponto. O Memphis não tem feito esse papel. Todas as informações aí que o jornalista tem que ter a respeito do clube que ele cobre, os jogadores estão desanimados com essa questão do salário atrasado? Sim, não só pela questão do salário, pela bagunça institucional do clube desde a saída do Ramon e do Emiliano, né? Porque perdeu-se aquela segurança que se tinha ali construída na reta final da temporada do ano passado. Quando, de fato, esse elenco foi montado, né? O elenco foi montado no meio do ano. Apesar do Garro ter sido contratado ali no começo, mas a espinha... O Garro e o Hugo vieram no começo, mas depois Carrijo... Não, o Hugo ele chega no na meio metade do ano, tá certo. Praticamente... Mas o Carrijo, o Hugo, o Martinez... O Memphis... Eles chegam todos na metade do ano. Essa turma chega tudo na metade do ano. E é quando o André Ramalho, que na reta final do ano passado também tinha sido o principal zagueiro do time, essa turma toda chega no meio do ano. Ali deu um encaixe que passou uma segurança pro elenco, pra todo mundo, de que... E em meio a tudo isso, aquietou a história do impeachment, né, do Augusto naquela reta final. Então tudo convergiu ali para uma situação um pouco mais pacífica do ambiente. Na virada do ano, ruiu tudo. E acho que o primeiro episódio que faz ruir, e o que me deixa incomodado, são associações, né, do que acontece fora e dentro de campo, com a atuação do Memphis. O Memphis talvez seja o jogador mais decepcionante nesse clássico. Pela postura, vocês falaram do Félix, né, o Carrijo, como estava andando em campo. O Memphis também andando em campo, não ganhou nenhuma disputa. E se você for pegar o histórico dessa temporada, o Memphis é muito importante na reta final do ano passado. É o grande responsável, na minha opinião, pelo Corinthians não ter sido rebaixado e ter engatado uma sequência que classificou para a Libertadores. Mas aí esse mesmo Memphis, que não joga nada na Libertadores e na Sul-Americana, nas duas campanhas vexatórias do Corinthians, ele ocasiona a primeira confusão de elenco ainda na pré-temporada, quando ele faz a exigência da camisa 10, que é bem verdade que a diretoria permitiu ali naquela história do contrato, né? Mas não precisava. Uma coisa é o Memphis exigir isso quando ele assina com o Corinthians, não conhecendo nada do Corinthians, nada dos companheiros dele. Outra coisa é depois ele conhecendo o Garro, entendendo a parceria que ele construiu com o Garro. Se o Memphis jogou muito bem na reta final do ano passado, isso deve muito à parceria com o Garro. E aí ele exigir essa camisa, foi um climão, precisou um monte de funcionários de diferentes departamentos lá do clube se desdobrarem para fazer ali o Garro entender isso não virar uma crise maior do que já foi. Então, em momento algum dessa temporada, o Memphis ajudou. O Memphis, ele muito mais hoje está atrapalhando o Corinthians do que ajudando. E isso acho que pesa no clima também, junto com essa questão salarial. Aliás, a questão salarial do Corinthians é problemática muito em função do salário que o Memphis ganha, que joga a folha salarial do Corinthians lá pra lua. O Memphis tem o maior salário do futebol brasileiro hoje. E ele não entrega isso. Ele tem um bom número de assistências, beleza. Mas não justifica o gasto que o Corinthians tem com ele, não justifica a expectativa que se tem. Pô, no sábado, o camisa 10 da seleção holandesa, o maior artilheiro da história da seleção holandesa, foi substituído no intervalo para a entrada do Guinegão. E não dá para reclamar, porque foi uma substituição justa, diante do que ele não entregou no primeiro tempo. Ele não ficou no banco, né? É o seguinte, não fica no banco de reservas. O desempenho dele, um cara desse não tá acostumado com salário atrasado. Sim, é uma bagunça. O cara é Europa. A maior preocupação que o elenco do Corinthians tinha na final do ano passado era realmente com a questão mais até do salário, ainda que uma coisa esteja associada à outra, com a estabilidade política do clube. Não que o Augusto seja um personagem muito importante ali para os jogadores, é o Fabinho Soldado que é considerado o presidente para os jogadores, mas essa instabilidade política, ela gera a instabilidade financeira. Então os jogadores eles têm essa consciência de que uma coisa vai levando a outra num efeito dominó. Então o caos político hoje, que gera esse caos financeiro, isso faz o grupo ficar completamente inseguro. E aí em meio a isso você ainda tem situações como a do Memphis, que é quem ganha o maior salário, e aí o Corinthians está devendo pro Memphis, tá devendo para todo mundo. E o Memphis semana passada não foi treinar, sem avisar ninguém. Pô, por que os outros jogadores que também não estão recebendo não podem, então, não treinar? Tanto que o clube obrigou o Memphis a ir lá pedir desculpa. Não foi exatamente um pedido de desculpa, mas obrigou o Memphis a ir conversar com o elenco e se explicar com o elenco. Então, hoje, o Memphis, que era um cara que agregava muito no final do... Eu tô personificando no Memphis porque eu acho que é o que melhor explica essa situação. Um cara que agregava muito na reta final do ano passado no grupo, hoje é o cara que não agrega. É o cara que eu acho que mais desmotiva o restante ali, sabe? Porque ele tá desmotivado. Sim, totalmente. E não tem o clássico 2025 é quarta-feira pro Cruzeiro. Ele não fez um gol em clássico, não, né? Nunca fez. Nunca fez um gol no Santos. A única coisa decente que ele fez essa temporada foram as assistências contra o Palmeiras no Paulista. Não, contra o Santos também. Ele deu aquela assistência de cabeça pro Yuri Alberto. Mas ele não fez nenhum gol. Um golaço. O Dorival corre risco? Corre. O que é absurdo.
Porque você olhar a tabela do... Cruzeiro. Pelo que o Corinthians estava jogando já antes da paralisação do Mundial, você olhar a tabela dos jogos seguintes que o Corinthians tinha, a começar pelo Bragantino, o Corinthians não era favorito contra ninguém. E sabe-se lá Deus como ganhou do Ceará, porque também não era pra ter ganhado. Então era pra ter perdido do Bragantino como perdeu, era pra ter perdido do Ceará lá no Castelão, porque o Corinthians sempre perde no Castelão, era pra ter perdido no Morumbi, porque sempre perde no Morumbi. E vai pegar o Cruzeiro no melhor momento do Cruzeiro dos últimos 5 anos. Mas uma vitória muda completamente. Muda. Mas Em o que eu casa. quero dizer é, diante do que a gente percebe de mobilização do elenco para os jogos, essa falta de energia que o elenco mostrou no clássico contra o São Paulo, nada indica que aí contra o Cruzeiro e Itaquera vai ter uma puta de uma mobilização e a chave vai virar. Nada indica. Inclusive, vamos E aí fazer o Dorival corre risco. Vamos fazer o seguinte, tem superchat também, e o Romero perdeu gols claros contra o Red Bull Bragantino e São Paulo. A gente vai falar mais sobre isso. Me sente muito a falta do Yuri. Muito. Tem o Léo Gomes falando como é bom ter um técnico, e tem quem dizia que não dava pra melhorar, os Beldia tirava leite de pedra, elenco não é curto, tem opções mesmo com lesões. São Paulo tem um time, desperdiçou 1 ano com técnicos amadores. Perfeito. Concordo também. Outra discussão, né? Concordo Eu também. também. Aliás, Joãozinho, se a gente puder lançar então uma enquete para os corintianos que estão assistindo a gente, se eles acham que o Dorival deve continuar no Corinthians ou não, porque, né, informações que chegam aqui, o Dorival já tá balançando no cargo, já pode ter esse movimento, o Faraldo pode inclusive falar melhor. Essa questão sobre isso. do Vojvoda ter ficado livre no mercado mexeu muito internamente lá. Uhum. Porque é um nome que, das gestões anteriores, já agradava muito o Corinthians e já recusou o Corinthians algumas vezes. Mas agora livre no mercado, A Isso surge sequência, a Faraldo, expectativa. é Cruzeiro, Cruzeiro, meio de semana, aí no final aí de semana... Botafogo no final de semana E Fora. Palmeiras? e Palmeiras E pela Copa do Palmeiras. Brasil. Então, assim, o que Como é que eu citei... resiste? 3 jogos que, se perder, não é, nada de outro mundo. É normal. Mas não só esses 3, os 3 anteriores também, apesar de ter ganhado do Ceará. O Bragantino a em casa, tendência... não acho. Mas, não, o normal não é. Porque a gente fala, Bragantino, mas Mas esse é pra Bragantino... vitória, pô. Mas esse Bragantino tá jogando muito mais bola que o Corinthians no Brasileiro. Ah, nada. Entendeu? Bragantino, Esse é o que ponto. Corinthians Hoje é ruim, o isso que Corinthians, rolou. hoje o Corinthians ele vai ser favorito se ele pegar o Vitória, olha lá, o Vitória, o Juventude e o Sport. Qualquer outro confronto, ou o Corinthians joga de igual para igual, ou o Corinthians é azarão hoje com a bola que tá jogando. O que gera essa pressão em cima do Dorival. Sim. Era para o time estar jogando mais. Só que é um time que, segundo o próprio Dorival, é muito refém dos 3 principais jogadores. E de fato o Dorival ainda não conseguiu jogar com os 3 juntos. Ou é o Yuri machucado, ou o Garro, ou o Memphis andando Eles em campo. nunca jogam juntos, né? Não. Pouquíssimo. O Garro passou o primeiro semestre inteiro praticamente machucado. Aí quando ele voltou, o Yuri que machucou. E o Memphis escolhe quando joga, né? É um jogador... Aí você pode falar, o Corinthians tá devendo pra ele, então ele tem essa argumentação. Mas, pô, tá devendo pra todo mundo. Se for assim, É fora as cláusulas, né? E é muita grana. é muito gasto. É muito gasto. Tem também jogador muito caro. premiação, É um clube que não tem né? condição de pagar. Premiação. Tem premiação por números de jogos Pô. jogados, não tem uma coisa assim? Tem Participação em várias gol. metas Tem. ali. E E assistência. isso não é culpa do Memphis. Isso é culpa do Não. Corinthians que assinou ali. Foi um Claro. contrato Mas- completamente absurdo que fizeram pra trazer ele. E depois o Dorival falando justamente sobre essa questão de energia. Pra ele faltou energia. Vamos ouvir. Quando falta energia para marcação, quando falta energia para combate, para encurtar, para diminuir espaço, para tirar a condição da equipe adversária girar a bola, você vai sofrer sempre, em qualquer equipe, em qualquer circunstância. E foi isso que aconteceu. Primeiro tempo irreconhecível em razão principalmente da falta dessa postura, da falta dessa condição, de você poder agredir o adversário com muita energia, encurtando o caminho, buscando pressionar já na saída de bola. Isso nós não fizemos. Não fizemos, pagamos um preço muito alto. É inaceitável acontecer da forma como aconteceu. Mas quando você não tem o fator energia do seu lado, ajudando, auxiliando, buscando, encurtando, diminuindo espaço, você acaba proporcionando ao adversário a condição de poder jogar. Analfabetismo. A gente ouviu aí, e é engraçado porque a diferença dos discursos, né? O Crespo falando, não, porque foi perfeito, porque teve entrega, teve toque de bola, teve ordem. E do outro lado, o Dorival falando, olha, faltou energia. Ele fez 3 substituições no intervalo, inclusive ele na coletiva falou que Olha isso. a substituição do Memphis, que foi a que mais chamou a atenção, né? Foi uma substituição técnica, né? De escolha técnica, nenhuma questão. Ele falou isso, mas pra mim ficou claro que a falta de energia foi muito pro Memphis, eu acho.
né? Depois até foi perguntado na coletiva pra ele, mas o Memphis saiu no intervalo, não quis voltar. Aí ele, Não vi. não vi. Viu, né? Dorival, desculpa. Como não viu, Viu, cara? né? Você está no banco e você não viu que Você não o seu viu? jogador não tá no Exato. banco também? Ele cutucou, mas depois deu uma amansada, sabe? Sim. Mas o que eu acho que eu estava comentando com vocês aqui, enquanto ele falava, que ele chegou e falou o seguinte, ó, os caras não correm, vocês querem que a gente ganhe? E eu sou culpado? O Dorival falou isso, em outras palavras. Ele Os jogou caras não correm. Aí o culpado sou eu? Não. Claro que você também é culpado. Colocar o Félix Torres lateral direito é duro, hein? É duro, hein? Agora, o que o cara pode fazer? Olha os zagueiros que o Corinthians tem, gente. Isso que eu falo, o Félix Torres é duro, Olha né? os zagueiros. Com todo respeito Olha, o ao Corinthians Félix tem Torres, Félix mas... Torres, Sim. Kaká, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Choca. São 5 zagueiros do Corinthians, né? E juntos não dá um. Exatamente. É duro. Agora, quando ele aceitou trabalhar no Corinthians, ele sabia que os zagueiros eram esses. Ele não só sabia, como ele falou, que ele estava aceitando a proposta do Corinthians, porque ele entendia que o Corinthians tinha um dos 5 melhores elencos do Brasil. Então, velho, E hoje o Corinthians está jogando um dos 5 piores olha isso. nível de futebol do futebol Olha isso, como é brasileiro. que um zagueiro vai numa bola desse jeito? Ô, Elô, você me desculpa, viu? Mas não dá pra defender o Félix. Piada interna, Mas dito isso, o Félix Torres, nas 2 partidas que ele tinha sido improvisado já como lateral, e aí é um problema do elenco do Corinthians, né? O reserva do Mateuzinho é o Léo Maná, que ninguém confia. Ele até que tinha jogado bem. Parece loucura falar isso, porque como zagueiro ele foi péssimo praticamente a temporada inteira. Mas ele tinha feito 2 bons jogos. Então eu entendo, por uma questão de critério ali, o Mateuzinho tá suspenso, vou colocar o Félix Torres de novo ali porque ele entregou. Mas dessa vez ele não entregou nada. Quer dizer, entregou os gols pro São Paulo, né? No primeiro gol, ele, como lateral, ele tá ali no ataque, e ele volta andando, e não só ele, o Carrijo também me incomodou muito, o Tavares ali que mandou super pra gente, destacou isso. No primeiro gol, o Hugo dá uma pancada pra frente, quebra meio estranho, e o resto do time anda na volta. E aí pega uma defesa completamente desorganizada, Não sei, viu, sai no gol. Lucas? E no segundo gol, o Félix Torres tentando tirar ali de cabeça Nossa. é inacreditável, tinha que ter sido substituído naquele momento, não só no intervalo. Eu acho que os caras estão andando em campo porque os caras não estão recebendo salário. E aquilo que a gente tá conversando aqui internamente. O Corinthians tem muito jogador hoje que não é brasileiro. Esses caras não têm noção do que é o Corinthians. O tamanho da história. Exatamente. Outra coisa, e eles, por não serem brasileiros, se não der certo, eu pego minhas coisas e vou embora. O jogador brasileiro, se não der certo aqui no Corinthians, vai pra onde? Sim. Entendeu? Ele não tem tanto... Tudo bem, pode sair para um outro time, etc., mas ele tá no Brasil. Ele é brasileiro. Ele sabe como é que é o peso da torcida do Corinthians. Então, sinceramente, eu acho que tudo isso aí acontece por conta de salário atrasado. Isso aí, quando é tudo jogador brasileiro, acostumado com esse tipo de coisa, salário atrasa mesmo, etc e tal, os caras conseguem contornar. Mas jogador de fora, chega aqui e não recebe, é Não, complicado. e você é contratado por um presidente, aí é o outro Aí é o agora outro que tá que como exatamente. interino, que o próprio técnico não sabe nem o nome. Esqueceu o nome do Osmar Stabile na penúltima entrevista coletiva. Nossa Aí vai ter a votação final do impeachment mês que vem. Aí já pode entrar um terceiro presidente do ano. Isso gera insegurança, ninguém sabe se o Fabinho vai continuar, já que pro elenco o Fabinho é a figura principal ali, né, de costas largas no CT. Então é muita insegurança, inclusive do ponto de vista financeiro. E aí, realmente, o time não consegue se concentrar como deveria, não se mobiliza como deveria. E jogadores que nesse momento poderiam chamar a responsabilidade, caso do Memphis, fazem o contrário, não chama. O Garro, nesse sentido dos estrangeiros, até chama atenção positivamente da torcida por isso. Apesar de ser um cara estrangeiro, um cara que ninguém conhecia aqui no Brasil, ele chega muito rápido, ele se identifica com o Corinthians, ele assume esse papel, ainda que ele não seja muito de falar. Ele deu entrevista na Zona Mista, lá no Morumbis. É um cara que chama essa responsabilidade, mas foge do padrão. O padrão é esse padrão dos gringos que parecem perdidos ali no elenco, não sabe nada. O Félix Torres também é outro que... É comum entregar bolas como essa, e ainda assim segue sendo uma das menos piores opções da defesa do Corinthians. Falta elenco, aí falta dinheiro para completar o elenco. É um buraco bem grande. Enorme, Pois, imagina, se hoje tá assim, daqui 2 semanas, como pode estar. Esse a jogo é situação uma do bomba, Corinthians. porque também se o Palmeiras é eliminado pro Corinthians, também crise, Beleza, né? pode Porque- acontecer, Outro lado mas também. qual é a tendência hoje? Mas pode Palmeiras acontecer eliminar porque... o Corinthians. Não, a tendência é essa, mas é um definido clássico, em casa ainda, né? Palmeiras, né? É, Joga a define em primeira casa. na Neoquímica, a segunda no Allianz Parque. Olha, pra mim Porque você pode argumentar, não, mas é 80, clássico, o 20. time vai se mobilizar ali. Onde que se mobilizou no clássico Era um contra o clássico. São Paulo? E eu vejo muito mais motivo pro Palmeiras se mobilizar num espírito de revanche depois do que foi o Campeonato Paulista, Sim. do que o Corinthians. A sensação que passa pro corintiano é que o Corinthians entrou de férias depois do título paulista. É como se, ganhamos o título aqui essa temporada, Tá bom. contra o Palmeiras ainda, tá ótimo. E nunca mais voltou.
nunca mais voltou. E o Palmeiras é o contrário, o Palmeiras tá mordido com aquela final. Sim. Então agora na chance de novo no mata-mata, em pôr a revanche, eu vejo muito mais mobilização hoje no elenco do Palmeiras do que do Corinthians. Que até o técnico é diferente. E se o Dorival seguir como técnico Então, até essa questão do Dorival, eu imagino até que uma possível demissão dele seja também pensando nessa cartada de tipo, olha, eu vou trazer... O que representa o que foi o jogo foi aquele lance que o Garro arrancou com a bola, passou de um, passou de outro no meio de campo ali. Aí ele olhou pro lado, né? Tava o Guinegão do lado. E o Guinegão não sabia se fazia um facão ali pra receber a bola ou se puxava a marcação lá na linha de fundo. E aí, quando o Guinegão decidiu dar o facão, já tinha 4, 5 em cima do Garro. Aí o Garro perdeu a bola e abre a câmera assim. Na hora que abre a câmera assim pra trás, você vê o Breno Bidon bem atrás, trotando. Né, o Ranielli também bem atrás, trotando. E ninguém teve, não sei, a vontade de chegar ali e falar, cara, vou ajudar ele, sabe? Dar um pique ali, pelo menos pra chegar do lado dele, cara, numa bola espirrada pegar, sabe? Eu acho que o que representou o jogo do Corinthians foi isso, né? E se você olhar os números do jogo do Corinthians, o Garro, ele teve mais desarme, eu acho que os únicos 2 desarmes do jogo foi dele. Ele teve mais desarme do que todos os volantes do Corinthians. Então, o único jogador que queria alguma coisa era o Garro. Agora eu te pergunto, sem querer criar pânico aqui, tá, pessoal? Até quando, né, o Garro vai ficar nessa situação? Até quando o Garro vai aceitar isso, né? Porque o Garro, ele joga pro time, né? Parece que o time não tá nem aí pra ele, cara. Ele joga pro time, mas ninguém joga pra ele. Aí fico perguntando até quando? Será que não vai chegar uma proposta? Ele vai falar, ó, pessoal, fiquei aí, tá certo. Já fiquei aí, já cumpri o que eu tinha que fazer, tô indo nessa. Cara, eu vou entender completamente. Lógico que se você perguntar, é isso que você quer? Não, não é isso que eu quero. Mas quero saber a sua opinião. Comenta alguma coisa aí sobre o jogo. Se você viu esse lance, se você reparou nisso. Beleza? Se inscreve aí no canal Nação Corintiana. Já batemos 18 mil inscritos. Logo eu volto com mais informações e notícias do Timão pra vocês. Valeu!